Hoje, 12 de fevereiro, o Papa Francisco lançou mais uma exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia. E a gente recebe aqui na Web TV Redentor o vaticanista Alexandre Varela, ele que recebeu o primeiro texto, já estudou, já sabe tudo do documento, para falar um pouco para a gente. Eu acordei de madrugada, já estudei o texto, já discuti muito, já lancei o meu próprio texto sobre o negócio, enfim. É uma exortação que é engraçado, todo mundo esperava grandes mudanças. Sim. E a grande novidade da exortação foi não ter novidade, né? Então é a igreja de sempre como resposta a uma demanda de sempre, que é a missão da Amazônia. Então foi muito bacana. E o que são esses sonhos que o Papa falou? É legal, porque os sonhos que ele fala são os sonhos da própria evangelização da Amazônia, né? E ali dentro dos sonhos é que ele vai pontuar os 4 grandes temas, que são os 4 grandes capítulos da exortação apostólica, que é a questão social, né? O sonho social, é o sonho ecológico, né? O cultural e o eclesial. Então são essas 4 dimensões que são, na verdade, que a exortação vai tratar, mas que foram demandas do sínodo. Então, o sínodo da Amazônia, o sínodo dos bispos para a Amazônia, trouxe demandas, principalmente nessas 4 áreas. Então, o Papa responde a essas demandas através da exortação, com esses 4 capítulos que ele resolveu falar desse jeito, né, de uma maneira mais lúdica, dizendo que eram sonhos dele. E trazendo essa parte da ecologia, tem novidades além da Laudato Si? Não, nenhuma. Então, como eu falei, a novidade, eu não tenho nenhuma novidade. Então, os 3 primeiros capítulos, o que vai falar do social, do ecológico e do cultural, eles são quase uma repetição da Laudato Si, com algumas coisas que ele também traz da Christus Vivit. Christus Vivit é a exortação que responde ao sínodo da juventude, né? Então ali ele está falando de missão com a juventude. Como a Amazônia ela tem um rosto muito jovem e desafios da juventude iguais aos da juventude dos outros lugares, e até mais aprofundados, né? Por exemplo, ele vai falar da fragmentação familiar. A fragmentação familiar ela está em todo lugar, mas em especial na região amazônica ela é muito presente. Então isso vai ser ainda mais profundo. Aí ele traz as soluções da Christus Vivit. Quando ele fala de anúncio apaixonado do Evangelho, que ele coloca como uma condição para a evangelização da Amazônia. Ele coloca isso, ele descreve isso muito claramente na Christus Vivit, como uma evangelização para um público jovem, né, que já nasceu e cresceu num mundo secularizado, descristianizado. Então ele vai propor esse tipo de evangelização para a Amazônia também, né, uma evangelização mais querigmática. Então ele traz também esse elemento da Christus Vivit. Agora, todo o resto que vai falar de ecologia, que é a ecologia integral, com centro no indivíduo. Então, a finalidade não é salvar as árvores, é salvar o indivíduo. Se para salvar o indivíduo você precisa salvar as árvores, os rios, os animais e tal, então ótimo, né? Essa é a ecologia. Então, é a ecologia integral. Então, essa proposta de ecologia integral que vai estar presente tanto na dimensão social, que é o capítulo 1, quanto na dimensão ecológica, que é o capítulo 3, ela vem muito, quase tudo, da Laudato Si. Então não tem muito aí novidade. O restante, o que não vem da Laudato Si, é coisa que Francisco já fala, porque isso é um tema recorrente na fala de Francisco. Francisco é um papa apaixonado pela questão social, pela questão dos mais pobres, dos excluídos. Então isso são coisas que ele vem falando aí ao longo do tempo. De modo que a exortação, ela não traz, se você acompanha o pontificado de Francisco, ela não traz nenhuma novidade, não. E ele reitera a questão da missão, não é isso? Reitera a questão da missão, porque hoje a região amazônica, aliás, esse foi um motivo do sínodo, ela é uma terra de missão. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, que essa cidade ainda é secularizada, ela está se secularizando, mas ainda tem a cultura cristã muito forte, muito arraigada. Lá na região amazônica existe uma secularização maior, né? Até porque lá existe uma cultura muito mais que vem de outras religiões, então aquelas pessoas são até catequizadas, mas se mistura com outras coisas. Se não há um acompanhamento, essas coisas correm o risco de serem confundidas. Então, enfim, lá a gente pode dizer que tem uma situação missionária muito mais premente do que a daqui, né? Isso não significa, e é legal colocar esse paralelo, que a exortação, querida Amazônia, também não possa servir
para a nossa própria realidade. Claro que talvez não com as tintas carregadas como estão ali, mas ela também é um recado para a gente. Eu ia te perguntar assim, qual o olhar que o cristão leigo deve ter ao ler esse documento? Olhar aquilo que ele pode fazer. Então tem momentos em que Francisco, principalmente quando ele fala da dimensão eclesial no capítulo 4º, ele vai falar o que ele espera que o leigo faça. Então ele está falando que o leigo pode celebrar a palavra, o leigo pode celebrar sacramentos, porque ali a gente está falando de regiões muito distantes. Então quais são os sacramentos que o leigo pode celebrar? Aqueles que o leigo sempre pôde celebrar. O batismo em casos extremos, né? Nesse caso a distância acaba se tornando um caso extremo, e a assistência do casamento, que quem celebra o casamento são os noivos, né? Então, a assistência ao casamento, que aqui no perímetro urbano talvez realmente não faça muito sentido, mas lá naquela situação faz. Agora ele coloca outras coisas também, ele coloca a questão da catequese, ele coloca a questão da animação comunitária, formação de comunidade, os leigos como principais protagonistas da transformação social, isso não é uma coisa que o Francisco diz de hoje, tanto que o Francisco fala, a grande caridade que o leigo pode fazer é entrar na política, ser um bom político e trabalhar em prol do bem da sociedade, do bem comum. Ele pede, inclusive, aos agentes de pastoral lá, né, da Amazônia, que estudem e saibam muito bem a doutrina social da igreja. Então, justamente para poder se engajar nas questões sociais dentro daquilo que o Evangelho propõe. Então, assim, isso, claro, ele está falando para lá, mas é algo que evidentemente vale para aqui, né? Então, que nós, leigos, a gente consiga se lançar na política como candidato, mas principalmente como atuante, como agente político, agente transformador, ou, né, minimamente como eleitor, né? Então, eleitor consciente, e estudar, estar ciente da doutrina social da igreja, os pensamentos dos papas sobre a política ao longo dos últimos 100 e pouquinhos anos, é algo que faz sentido para essa atuação. Então, a gente pode tirar esse paralelo também da querida Amazônia. Muito obrigada, Varela, por sua explicação inicial aqui. E vamos continuar acompanhando a repercussão da exortação apostólica, estudando. Vale a pena todo mundo ler, não é isso? Vale, assim, é curtinho, acho que tem 26 páginas, tem menos de 30, tem 26 páginas por aí. E é uma linguagem bem direta, porque Francisco é direto, né? Francisco é assim. Não quero comparar, não, é feio fazer isso, mas, por exemplo, quando você vai ler um texto de Bento XVI, você demora um pouco, né, para entender, porque ele é muito teológico, faz muita referência. O Francisco é claro, direto e inequívoco. Então, são 26 páginas que você consegue de uma... Sabe, você senta uma hora ali para ler e você consegue. Então, é bacana, mas, de novo, é legal, claro, pensar no contexto amazônico, que é o contexto que foi escrito, mas, principalmente, tentando refletir aquilo no próprio contexto, né, diante disso que o Papa fala, né, como é que eu também me posiciono diante da missão que eu tenho a fazer aqui na minha comunidade. Porque o Rio de Janeiro, ele pode ser fantástico, maravilhoso, mas também em alguns locais ele é terra de missão, tanto quanto é na Amazônia. Exatamente, né? Lembrando que todos nós batizados somos missionários. Às vezes até a nossa família é terra de missão, né? Então verdade. A gente precisa sempre refletir esse direcionamento, vamos dizer assim, do Papa. Muito obrigada. Muito de nada. Até a próxima.